Olá, irmão, amigo, você que está visitando o canal da igreja, da Casa de Oração, que reúne aqui em São Joaquim, na praça. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos ter mais uma meditação na Palavra de Deus e eu escolhi como trecho alguns versículos que estão ali na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo de 8 a 11. 1 Pedro 5, versículos de 8 a 11. É o trecho base que nós vamos usar hoje para a nossa breve meditação na Palavra de Deus. Diz assim o trecho da Palavra de Deus: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá firme sobre alicerces. E os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Nesse trecho, o apóstolo Pedro, ele usa uma figura interessante para descrever o nosso inimigo e como ele age. Ele compara o nosso inimigo a um leão que ruge, um leão feroz, um leão que está à procura de alguém para devorar. E é interessante notarmos qual que é o foco do inimigo. Ele é comparado a um leão que ruge, um leão feroz. E será que o nosso inimigo, por ser comparado a um leão, o propósito dele é devorar nossa vida, nossa saúde ou nossos bens? Será que Pedro usa essa figura para dizer que o alvo de Satanás é destruir nossa saúde, nossa família, ou então tudo aquilo que porventura temos construído? Pedro usa essa figura de um leão para mostrar que o alvo do inimigo é devorar a nossa fé. Eu achei interessante um artigo de um irmão e o título era justamente isso: Satanás, o devorador de fé. E eu achei interessante esse artigo, queria compartilhar com vocês. Então, voltando ao nosso trecho, Pedro ele escreve essas recomendações a irmãos que estão sofrendo perseguição. E ele escreve com o propósito de incentivá-los e animá-los a permanecerem firmes. E é interessante que ele escreve com experiência própria. Quando ele compara Satanás a um leão, ele escreve por experiência. E nós vamos ler lá em Lucas. Lucas, capítulo 22 e versículo 31. Lucas 22 e 31 é um fato que ocorreu na vida de Pedro, enquanto ele estava ali com o Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus ser crucificado, ressuscitar e subir ao céu. Ele passou por uma experiência de como o inimigo ele queria agir na vida do apóstolo. Olha o que diz em Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqui o Senhor Jesus está alertando os apóstolos, mas principalmente a Pedro, que Satanás ele queria agir na vida deles, e o Senhor Jesus diz que o alvo era a fé de Pedro. Mas o Senhor Jesus intercedeu por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Então, nós vemos um exemplo de qual que é o propósito final de Satanás ao agir na vida do cristão. É devorar, é atacar, é destruir a sua fé. Nós vemos um outro exemplo na palavra de Deus, e esse é um pouco no passado.
um pouco bem antes do apóstolo Pedro, nós vemos na palavra de Deus o exemplo da vida de Jó. Você pode não conhecer com detalhes a sua história, a sua vida, mas certamente já ouviu falar de Jó e como ele sofreu. E logo ali no começo do seu livro, no capítulo 1, já mostra a ação do inimigo. E eu não vou ler a história ou os versículos, só vou fazer uma síntese. E ali no primeiro capítulo, se não me engano, versículo 10, Satanás está diante de Deus e ele confronta Deus dizendo que Jó só permanecia íntegro, só permanecia fiel a Deus, só permanecia seguindo e obedecendo a Deus, porque Deus tinha cercado ele de bens, Deus tinha abençoado a família de Jó, a vida de Jó, e nada acontecia de ruim com ele. Por isso, então, ele estava seguindo e sendo fiel a Deus. Por isso ele tinha fé em Deus. E o alvo quando ele quando Satanás se dirige a Deus, ele diz: tira essas coisas da vida de Jó, para o Senhor ver que ele vai te abandonar, ele vai blasfemar na tua face. O alvo do inimigo em tirar as coisas de Jó era destruir a sua fé. Satanás é descrito então aqui no nosso trecho como um leão devorador de fé. E voltando ao nosso trecho, em 1 Pedro, nós vemos como a fé é o alvo do inimigo, ela também é o meio e o instrumento para derrotarmos e vencermos os ataques do inimigo. Pedro diz que o diabo é um leão devorador, procurando alguém para devorar. Mas nós, como cristãos, devemos resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe permanecendo firmes na fé. A fé é o alvo do inimigo. Também é a forma de resistirmos aos seus ataques. A resistência nossa é permanecendo firmes na fé. Esse era o propósito de Pedro ao escrever aos irmãos que estavam sendo perseguidos. Resistam o inimigo, permanecendo firmes na fé. Isso é uma responsabilidade nossa. Nós devemos sim permanecer firmes, apesar de todos os ataques que o inimigo fizer. Ele vai usar diversas situações para enfraquecer a nossa fé. Pode ser uma doença, ele pode, como fez na vida de Jó, pode ser agindo na nossa família, nos nossos bens, mas o propósito final é destruir a nossa fé. Não é apenas te ver sofrer ou tirar a sua vida, como vemos alguns casos, não no nosso país, mas em outros espalhados pelo nosso mundo, onde cristãos são mortos por causa da sua fé. Mas o foco é destruir a fé. Paulo, em Efésios, ao falar da armadura de Deus, é interessante que ele usa o escudo para comparar a nossa fé. Ele fala que nós devemos engraçar sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos ou as flechas inflamadas do inimigo. Ele compara nossa fé com um escudo usada para defender dos ataques do inimigo. Justamente o que Pedro está dizendo aqui. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E nessa batalha, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Nós não dependemos única e exclusivamente dos nossos esforços, da nossa sabedoria, do nosso poder, da nossa fé, como se nós destruiríamos o inimigo na nossa força. Porque, sejamos sinceros, se formos comparar a nossa força, o nosso poder, a nossa sabedoria com a do nosso inimigo, não temos chance. Mas nessa luta, nessa batalha, nós não estamos sozinhos. Nós temos do nosso lado o general, criador e sustentador de todas as coisas. E é ele, justamente ele, que nos fortalece.
É Ele que nos dá o poder de realmente resistirmos e permanecermos firmes na fé. No nosso trecho, o apóstolo Pedro diz, no versículo 10, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Aqui Pedro mostra que nós não estamos sozinhos nessa luta. E por isso não devemos desfalecer. Nós temos esperança porque é Deus quem nos fortalece e nos põe sobre firmes alicerces. E naquele trecho em Lucas, nós vemos justamente isso. O Senhor Jesus alertando Pedro de que o inimigo queria agir na vida deles. Mas o Senhor Jesus os consola, dizendo que eu orei por ti. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eles seriam atacados pelo inimigo, mas o Senhor Jesus rogou por eles. E nós vemos em 2 versículos que essa é uma forma de agir do nosso amado Salvador também na nossa vida, nos dias de hoje. Paulo diz ali em Romanos 8:34. Olha que interessante. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Ainda mais um versículo. Hebreus 7:25. 7:25. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus e vive sempre para interceder por eles. O nosso Salvador, ele nos salva e diante de Deus intercede por nós, zela por nós, cuida de nós, e é ele que nos fortalece. Então o que eu queria trazer para vocês no dia de hoje é justamente isso. Estamos numa batalha sim. Uma batalha não contra pessoas, mas contra, como nos diz Paulo, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E nessa batalha nós não estamos sozinhos. Nós não dependemos única e exclusivamente da nossa força e sabedoria. Senão, realmente poderíamos ficar preocupados. Mas temos sim nossa responsabilidade de batalhar, de lutar. Sabendo que o nosso inimigo ele quer destruir a nossa fé. E é pela fé que nós podemos resistir-lhe. E devemos resistir, permanecendo firmes na fé. E é nosso Deus que nos dá sabedoria e força, que nos ajuda nessa luta. E por causa disso, nós somos mais do que vencedores já. Então, por mais que quando pensamos na batalha em que estamos envolvidos, nós podemos ficar preocupados. Mas ao mesmo tempo, nós somos exortados a confiar, a depender e realmente descansar. Que Deus, ele é quem nos fortalece. E a ele de fato seja toda glória por todo o século. E então que esses pensamentos fiquem no nosso coração e que possamos resistir ao nosso inimigo, que é o devorador de fé. Resistir permanecendo firmes na fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa luta. Amém.